Retomando então o nosso Caminhos de Volta, Espíritos Diversos, nosso querido Chico, aqui na psicografia, e nós vamos hoje para 2 temas. Não sei se a gente vai conseguir fazer os 2. O número 9, a jovem sequestrada, observação aqui do Chico, e vocação dos filhos, a mensagem de Emmanuel. E vamos aqui ver a mensagem número 10, mensagens particulares, e eles estão vivos, mensagem de Emmanuel. Bom, vamos aqui então iniciando com essa introdução do Chico, né? Ele diz assim: durante o dia fomos várias vezes interpelados em conversações avulsas sobre o caso da jovem norte-americana sequestrada, noticiado pela imprensa, que depois teria se tornado companheira dos sequestradores. À tarde, outros amigos apareceram de visita a Uberaba, trazendo-nos o mesmo assunto. Escutei com atenção o que se dizia, naturalmente sem conseguir opinar a respeito. À noite, iniciada a nossa reunião pública de hábito, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a reflexão à pergunta-resposta número 385. Após os comentários dos amigos, o nosso caro Emmanuel escreveu a página Vocação dos Filhos. Bom, nós estamos aqui, lembrando que esse livro ele foi publicado em outubro de 1975. Em 1974, aconteceu, né, esse sequestro nos Estados Unidos, nós vamos ler aqui a respeito dele. E em 75 aconteceu um fato bastante curioso, que foi em setembro de 1975, o que fez com que a mídia trouxesse, né, toda essa agitação em torno desse caso, e naturalmente aqui no Brasil, acompanhando os noticiários internacionais, todos tiveram contato. E aí então foram, coitado do Chico, né, levaram para ele esse caso para que ele então opinasse, né, e ele provavelmente não tinha muito tempo, né, para ficar assistindo à televisão e, portanto, não conhecia os detalhes, né, como acontece hoje, e já era assim naquela época, né, a mídia bastante fervorosa em torno de um assunto, principalmente assim causando, né, aquele sensacionalismo todo. Então a gente imagina que o Chico não tinha tempo para se aprofundar nos detalhes desses casos, né? Mas as pessoas, sim, elas se interessavam e aí então traziam para o Chico para pedir a opinião da doutrina espírita, através da opinião que ele apresentava, sobre essa questão. Então, bom dia, embaixador. Vamos a esse caso, então, para a gente conhecer um pouquinho. Nós estamos aqui no site da BBC News Brasil, um artigo que foi publicado em setembro de 2015, e para nós é atemporal, né, porque esse caso já é antigo. Então, o título é A Incrível História da Herdeira Milionária que se tornou guerrilheira. E o caso diz assim para nós. À primeira vista, Patricia Hearst é uma milionária da mais alta sociedade de Nova York, que, graças à imensa fortuna herdada de sua família, pôde dedicar todo o seu tempo a fazer obras de caridade. Ela é neta do lendário magnata da imprensa William Randolph Hearst, que tinha desencarnado aqui em 1951, dono de um império midiático que existe até hoje e que já foi inspiração para o famoso filme Cidadão Kane, de Orson Welles. Mas Hearst, que hoje tem 61 anos, não ficará conhecida na posteridade por suas ações filantrópicas, e sim por ter protagonizado um dos sequestros mais lembrados da história. Na última sexta-feira, completaram-se 40 anos desde que foi libertada, ou melhor, desde que foi presa por agentes do FBI nos Estados Unidos. Então foi essa situação que chamou a atenção da mídia na época, né? Bom dia, Marion, bom dia, Hermes. E segue o caso para nós. Em 18 de setembro de 1975, Patty Hearst
foi presa por ter participado de atividades criminais junto com a guerrilha marxista que a havia sequestrado um ano e meio antes, um caso que chamou a atenção do público e da imprensa no mundo inteiro. Circo midiático. Pouco depois das 9 da noite do dia 4 de fevereiro de 1974, Hearst, que tinha 19 anos à época e era estudante da Universidade de Berkeley, no norte da Califórnia, foi sequestrada após ter uma arma apontada para ela no apartamento que dividia com seu namorado. Os sequestradores eram membros do Exército Simbiótico de Libertação, SLA, na sigla em inglês, um grupo guerrilheiro que na época tinha 10 membros e tinha como objetivo derrotar a ditadura corporativa do governo do então presidente Richard Nixon. Inspirados por movimentos guerrilheiros de esquerda da América Latina, eles consideravam que a família Hearst era de uma classe superfascista que controlava os Estados Unidos. O sequestro foi assunto de grande interesse. Poucas horas de ser anunciado, centenas de jornalistas se aglomeravam na porta da casa dos Hearst em busca de qualquer novidade. Segundo Linda Dust, veterana jornalista da AP, alguns veículos chegaram a instalar telefones em árvores na frente da casa da família para pegar ou passar informações. Mudança inesperada. Os membros da SLA se comunicavam com a família Hearst por meio de gravações de áudio que eram enviadas à imprensa e que eles exigiam que fossem reproduzidas por todos os veículos. Em algumas delas era possível escutar a própria Patty Hearst pedindo a seus pais que atendessem às exigências dos sequestradores. No início, eles pediam a libertação de um dos membros do grupo que havia sido preso por suposto envolvimento em um assassinato. As autoridades, porém, negaram o pedido. O SLA então pediu à família Hearst que investisse milhões de dólares em um programa para alimentar os pobres da Califórnia. Os Hearst concordaram em gastar 2 milhões de dólares nisso, mas a operação de distribuição da comida foi caótica e gerou revoltas e saques. A SLA exigiu em seguida que fossem investidos outros 4 milhões, o que fez com que as negociações entre os sequestradores e a família fossem interrompidas. O caso teve uma mudança inesperada em 3 de abril de 1974, quando Patty Hearst anunciou em uma gravação que havia se unido ao SLA, adotando o nome de Tânia, em homenagem à companheira de Che Guevara. Pátria ou morte, venceremos, foi o que ela disse em espanhol em um áudio enviado à imprensa. 10 dias depois, membros do SLA organizaram um assalto a um banco na cidade de São Francisco, onde 2 pessoas acabaram feridas. As câmeras de segurança da agência flagraram a imagem de Patty Hearst com uma arma participando do assalto, uma das imagens que mais circularam o mundo nos anos 70. Criminosa. A partir desse momento, as autoridades deixaram de considerá-la uma vítima de sequestro e passaram a chamá-la de criminosa. No dia 16 de maio de 1974, Hearst se viu envolvida em um tiroteio em uma loja de Los Angeles que membros do SLA tentaram assaltar. A jovem conseguiu escapar junto com 2 outros membros do grupo, mas não sem deixar rastros. Eles levaram uma multa de trânsito na fuga, o que acabou dando pistas às autoridades sobre o esconderijo onde estavam no bairro de Canton. No dia seguinte, a polícia foi até o local. Após uma intensa troca de tiros, houve um incêndio na casa em que acabaram morrendo 6 membros da guerrilha, incluindo o líder do grupo, com quem Hearst tinha tido um envolvimento amoroso. A jovem acompanhava os acontecimentos pela televisão em um motel onde se escondia com outros membros do SLA que conseguiram fugir para Nova York e Pensilvânia
planejando retornar à Califórnia um tempo depois. A vida de guerrilheira de Patricia Hearst terminou 18 meses depois de seu sequestro, quando, em 18 de setembro de 1975, foi detida por agentes do FBI em São Francisco. Aqui foi esse caso, então, que gerou, né, toda a reportagem mundial, né, o fato dessa milionária, que se tornou guerrilheira, ter sido presa pelo FBI. Depois da sua prisão, ela apareceu na TV algemada, mas ainda com a pose desafiadora, com os braços para o alto e os punhos fechados. Julgamento do século. Hearst foi acusada de participar do assalto à sucursal do Banco Hibernia, tornando-se protagonista do que foi chamado na imprensa americana de julgamento do século. Seus advogados alegaram que a jovem havia sido obrigada a se juntar à guerrilha e que ela sofreu da chamada Síndrome de Estocolmo, estado psicológico descrito pela primeira vez nos anos 70, em que vítimas de sequestros sentem empatia e dependência por seus sequestradores. Nas memórias que publicou em 1981, Hearst explica que depois de ter sido sequestrada, ela foi mantida em cativeiro em um armário por 57 dias e depois submetida a todos os tipos de abuso, incluindo lavagem cerebral. A estratégia de defesa não funcionou e Hearst foi condenada a 7 anos de prisão, dos quais cumpriu 2 anos em regime fechado, porque, em 1979, o presidente Jimmy Carter reduziu sua pena. Em 2001, o presidente Bill Clinton concedeu à guerrilheira o perdão completo. 2 meses depois de ser libertada, Hearst se casou com um dos seus guarda-costas, um dos guarda-costas que a protegiam quando respondia ao julgamento em liberdade. Eles tiveram 2 filhas e permaneceram juntos até o falecimento do marido, em 2013. Desde então, 4 décadas se passaram desde seu sequestro. Hearst deu poucas entrevistas e manteve uma vida discreta, com exceção de alguns eventos sociais em que marcou presença e de pequenas participações em filmes e séries de televisão. Então esse aqui foi o caso, né, que foi comentado, né, para vocês que chegaram. Bom dia, dona Miriam. Para vocês que chegaram agora, o Chico trouxe então essa introdução para nós, só relendo aqui. Durante vários dias, durante o dia, fomos várias vezes interpelados em conversações avulsas sobre o caso da jovem norte-americana sequestrada, noticiado pela imprensa, que depois teria se tornado companheira dos sequestradores. À tarde, outros amigos apareceram de visita a Uberaba, trazendo-nos o mesmo assunto. Escutei com atenção o que se dizia, naturalmente sem conseguir opinar a respeito. E depois, aqui no final, o Livro dos Espíritos trouxe para nós a questão 385 e Emmanuel, vocação dos filhos, né? Então esse foi o caso, né? O Chico então recebendo, né, esses questionamentos a respeito dessa situação. Naturalmente, né, como acontece, nós, por exemplo, do Espiritismo.net, observamos esse fenômeno, se assim podemos chamar, né, de situações que acontecem na nossa sociedade e as pessoas querem saber qual é a opinião do Espiritismo sobre isso. Então, situações políticas, sociais, tragédias, né, o que o Espiritismo tem a dizer. E o Chico, naturalmente, sendo uma referência, ele acabou, então, recebendo, né, essa quantidade de questionamentos. Então, esse foi o caso. O sequestro aconteceu em 1974. Um ano e meio depois, em 1975, né, aliás, em 75, ela foi presa, essa jovem foi presa, ela tinha 19 anos de idade, e aí a pergunta, né, como pode, né, uma herdeira de um império midiático, né, de receber uma herança milionária na época, não se falava em bilhões naquela época, né? Então, mas herdeira, né, de um império milionário, como é que podia ela ter se transformado numa guerrilheira jogando toda a vida fora? Esse foi o caso, né? Foi colocado então para nós aqui, né, o Chico, mais uma vez ali abrindo o Livro dos Espíritos, receberam então a questão 385 do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no livro 2º, capítulo 7, Retorno
à vida corporal, o item 6, da infância. E ele diz assim para nós. Só um instantinho. Aqui. Pronto. Da infância, então, é o item que a gente vai estudar o capítulo, né? A pergunta: que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Impressionante, né? Como a pergunta ela se encaixa perfeitamente nessa situação. E é uma resposta longa que foi dada aqui pelos espíritos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa voltar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas cai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também, e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicariam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matrizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde construíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nos tris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tânis da infância, pela peneira da infância, né? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à existência terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal
para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão consagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, aqui uma resposta longa, uma resposta bem completa, tratando, dessa mudança de personalidade, quando o indivíduo, então, atinge determinada idade do seu desenvolvimento biológico e principalmente psicológico, nessa faixa dos 15 aos 20 anos de idade. E não, por acaso, é o caso dessa jovem aqui, que aos 19 anos de idade, de sequestrada, se tornou comparsa dos sequestradores, tornando-se também, então, guerrilheira. E aí, então, como a gente viu, provocando uma grande comoção na mídia. E aí, claro, nós pegamos aqui, esse tema ele acabou se tornando um tema mais extremo, já que no nosso cotidiano se observa isso com muita frequência. Então, aquelas crianças que eram dóceis durante a primeira infância vão, então, amadurecendo, se tornando ali aqueles pré-adolescentes, às vezes um pouco mais irritadiços, um pouco mais agitados, chegam na adolescência, começam, então, a mostrar ali elementos da sua personalidade, até chegar o momento em que começam realmente a entrar em atrito com a família, entrar em conflito com a vida, entrar em conflito com o seu futuro. E aí, então, nessa idade em que chegam, ali na idade já adulta, nos 20 e poucos anos, embora hoje ainda a maturidade já não é vista como antes, porque a impressão que se tem é que os jovens estão demorando um pouco mais agora para amadurecer. Mas nessa faixa, então, é quando eles começam a mostrar realmente ali os caracteres da personalidade. Então não é uma mudança que existe, como foi perguntado por Kardec. Obviamente Kardec faz essa pergunta, como ele fez aqui, aqui no Livro dos Espíritos, quando ele coloca, é que o espírito se modifica quando há essa mudança que se opera no caráter do indivíduo até certa idade, especialmente ao sair da adolescência. Então essa dúvida que você tem mas ele era uma pessoa completamente diferente. Depois que ele cresceu, ele se transformou. E aí então foi explicado para nós aqui com todos os detalhes, falando exatamente sobre isso, que a personalidade então começa a aflorar. E a personalidade então começa a aflorar exatamente começando a ter essa independência de ideias, essa independência de opiniões, independência de ações, fazendo com que aquela personalidade anterior, ou a sua real personalidade, estando ali adormecida durante esse período em que ela se desenvolveria, ou que se desenvolvia psicologicamente e biologicamente, começa realmente a se mostrar. E aí então essa sensação de independência, de autossuficiência, faz com que o espírito então comece a se mostrar como é de fato. E aí, algumas vezes nós encontramos a mesma docilidade que vinha da infância, que é uma característica do espírito. As preocupações que o espírito tinha anteriormente começam também a aflorar agora. A rebeldia, da mesma forma, aquele espírito que durante aquele período da infância dava um pouco de trabalho, aquela criança um pouco mais trabalhosa, um pouco mais rebelde, quando chega na infância, o espírito então, com essa ideia de independência, começa a mostrar também, só que agora trazendo consequências maiores, porque a gente vai lembrar sempre, porque o espírito, conforme ele vai amadurecendo, ele também vai assumindo uma quantidade maior de responsabilidades. E essas responsabilidades trazem também consequências que são também mais problemáticas. Então, esse é o caso que nós analisamos, que o Chico trouxe para nós. E Emmanuel, então, analisando aqui as dúvidas que eram apresentadas por tantas pessoas, que traziam essas questões, não apenas, a gente já pode deduzir que não era apenas uma questão que era apresentada naquele centro espírita para o Chico Xavier responder, mas certamente ali era uma dúvida que assolava todos os lares. Todas as pessoas que tinham contato com essa notícia começaram também a ter essa dúvida, como é que pode uma jovem ter jogado uma vida fora,
ter tido todas as oportunidades que um jovem gostaria de ter, herdar uma fortuna, um império do avô, podendo fazer o que bem entender, e realmente ela fez o que bem entendesse, só que infelizmente gerando para ela e para outras pessoas também essas consequências. Aqui então Emmanuel, em vez de entrar no caso especificamente, ele trouxe então a mensagem vocação dos filhos. E aí também uma mensagem bastante instrutiva, porque nós já chegamos até mesmo, né, a ver outras instruções a esse respeito, né? Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que fala, né, sobre o respeito aos pais e às mães, né? Então lá dentro ele fala sobre os bons filhos, fala sobre os maus pais, né? Honrar a vosso pai e a vossa mãe é o título. E ali então, lá dentro ele fala sobre isso, que o bom filho pode encontrar um mau pai, ou o mau filho pode encontrar um bom pai, então fica naquela, né, naquela mistura de personalidades, né, gerando muitas vezes famílias que vão se desorganizando por causa desse conflito de ideias, conflito de personalidades. E aí a doutrina espírita vai agregando para nós também sobre a formação das próprias famílias. Quem são os indivíduos que compõem uma determinada família? E aí então a gente vai lembrar, né, que são espíritos que trazem compromissos do passado e vão viver nessa existência, de acordo com a programação reencarnatória, experiências diversas. Desde uma família que vive na miséria, em que esses espíritos fazem parte daquele grupo e precisam daquele tipo de experiência, até uma jovem que traz nesse caso, aí a gente entra no campo da especulação, porque essas orientações que foram trazidas para nós são orientações genéricas, não são orientações pontuais, né? Os espíritos aqui nesse caso não falam daquela família em especial, né? Tampouco daquela jovem. Mas a gente vê, né, como é que uma jovem que vive uma experiência como essa pode nascer numa família que traz uma fortuna como aquela. Então, quer dizer, não importa se é a fortuna, se é a miséria, se é uma família equilibrada, né, como a gente vê aqui no Brasil, não necessariamente de famílias milionárias, mas famílias de classe média alta, que se envolvem aí com as mais constrangedoras situações de drogas, tráfico de drogas, violência que acabam simplesmente pela curtição, crimes que acabam acontecendo dentro de lares estruturados financeiramente. Mas lares que ainda trazem, né, muitas dificuldades na estruturação moral e afetiva entre os seus componentes. Então a doutrina espírita vai trazendo para nós essas explicações, mostrando exatamente que não importa o cenário, o que importa é quem são os indivíduos que estão ali e qual é o propósito que existe deles estarem juntos. O propósito certamente será o mesmo, fazendo com que todos se desenvolvam, né, através da convivência e do auxílio mútuo do resgate do passado. Se vão conseguir ou não, vai depender ali, né, das condições de cada indivíduo, da sua vontade, do seu interesse, da sua determinação. E certamente também nós vamos alimentar tudo isso, né, como se não bastasse o problema que os próprios indivíduos causam, ainda temos os componentes espirituais que vão entrando também nessa equação. Como nós estudamos ontem no livro Nos Bastidores da Obsessão, nós vimos ali orientações de Filomena de Miranda, falando para nós sobre, né, como se dá essa conexão entre as mentes encarnadas e desencarnadas, e quais seriam então ali a profilaxia e o tratamento, a terapia para dissipar, né, para romper esses elos, esses vínculos que existem entre essas mentes, né? E ali nesse caso então, né, não tratando da obsessão propriamente dita, a gente vai falar sobre o grupo de indivíduos vinculados àquela pequena célula. E aí nós vamos lembrar não apenas de espíritos encarnados que reencarnam para poder cumprir aquela tarefa, mas nós vamos falar também dos desencarnados, que nem sempre são colocados, né, dentro desse sistema. Dá a impressão de que pega aquela meia dúzia de pessoas, coloca todo mundo ali no meio daquela família, e aí então as coisas vão se desenvolvendo. E nós nos esquecemos daqueles que ficam no plano espiritual. Sejam aqueles que são amigos, que participam do apoio, do amparo àquele grupo, orientando e incentivando para que consigam realmente
alcançar esse objetivo, mas também aqueles indivíduos que são os indivíduos rebeldes, que são aqueles que ainda trazem dificuldades, né, no trato com aquele grupo, que estão do lado de fora, entre aspas, do mundo material, eles estão diretamente vinculados àquelas mentes. Então, quer dizer, quando a gente fala num grupo familiar, nós falamos grande coletividade. Poder dizer, né, fazendo uma comparação, que é como se fosse aquele grande iceberg, em que você tem um iceberg em que você vê apenas a parte que se encontra ali emergida, né, daquele oceano, e aquela pontinha são seres encarnados. E toda aquela parte submersa é todo o grupo, e na verdade o bloco todo, acaba compondo então essa grande comunidade de espíritos que no passado então se juntaram, foram criando situações, criando vínculos, criando créditos e débitos entre si. E aí então, quando eles se juntam num determinado momento, nem em dimensões diferentes, estão ali para cumprir determinado tipo de projeto evolutivo. Nós nem falamos projeto reencarnatório, que nós vimos não é apenas uma questão de reencarnação, é uma questão de união entre eles, independentemente da dimensão em que eles se encontram. Então, quando nós falamos aqui da vocação dos filhos, nós estamos falando, na verdade, também aqui de união de espíritos. E, nesse caso, espíritos que constituem, dentro de uma família, uma determinada configuração. Em que nós temos ali uma família em que nós temos um casal com filhos, nós temos ali pais ou mães que são sozinhos para cuidar de 1, 3, 5 filhos. Nós temos ali uma família sem filhos, nós temos filhos que não têm pais, filhos que vivem com avós, e aí nós vamos juntando nas diversas esferas, né, dessa linha de parentesco, esses diversos indivíduos que vão então compondo esse grande grupo. Nesse caso aqui, quando nós falamos então em vocação dos filhos, nós vamos lembrar dessa resposta que é dada aqui pelos espíritos na questão 385, lá no finalzinho, no último trecho, que diz assim para nós, né, no penúltimo trecho aqui: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. E aí vem a parte importante agora. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de prestar contas. Então, estar na posição de pais é uma grande responsabilidade, porque é através das orientações, do afeto, dos valores que serão transmitidos, que esses indivíduos trazem essas suas responsabilidades. Para que, orientando aqueles indivíduos que trazem vícios e virtudes, dificuldades, afetos, desafetos, concordâncias e discordâncias, no geral, simpatias e antipatias, para que eles tenham essa responsabilidade de orientar aqueles indivíduos. E conforme a gente lembra no Evangelho, segundo o Espiritismo, se os pais cumprem seus papéis, mas os filhos não são bem-sucedidos, os pais fizeram o que tinham que fazer e os filhos têm a responsabilidade pela resistência que apresentaram e pela rebeldia que também demonstraram. Se os pais são pais ruins e os filhos sucumbem nesse projeto reencarnatório, a responsabilidade e a corresponsabilidade acaba sendo dos pais. Porque eles deveriam fazer algo para conter essas tendências que os filhos já apresentam desde a mais tenra idade, e eles não fizeram. Se os pais fizeram, aí não é culpa dos filhos. E por outro lado, filhos que também reencarnam, trazendo ali um projeto reencarnatório, encontrando pais que são indiferentes, pais que são agressivos, pais que são viciosos, e aí nós percebemos claramente uma antipatia entre eles. Antipatia que foi gerada por situações variadas, e aí então foge ao nosso conhecimento o entendimento de por que um determinado indivíduo vem na condição de filho e outro vem na condição de pai, de mãe, de irmão. Porque aí vai depender muito da situação de cada um. Foge ao nosso conhecimento no sentido de não conhecermos as necessidades de cada indivíduo. Não se pode generalizar, porque
que nós viemos como os filhos dos nossos pais? Por que os nossos pais são como são e por que nós somos como somos? E por que os pais tiveram que receber filhos como nós estamos agora, como nós somos ou como nós fomos no nosso passado? Então são todas essas diversas misturas, de fato, que vão se juntando, que vão se constituindo, mostrando ali as necessidades de cada grupo. E aí o grande trabalho, principalmente, né, que esses grupos que reencarnam não são grupos que vêm aqui, né, como se fossem, trazendo aquele exemplo que eu sempre gosto de trazer, aqueles paraquedistas, né, na porta de um avião, dão um tapinha nas costas, saltam e boa sorte. Na verdade, são indivíduos ali, grupos que se reencarnam e que se juntam aqui no mundo material, unidos por esse vínculo da consanguinidade, que é um vínculo muito poderoso, diga-se de passagem, porque são determinadas missões e determinados compromissos que os espíritos não podem cumprir no plano espiritual. Exatamente porque esses vínculos no plano espiritual, assim nós entendemos, são vínculos mais frouxos, digamos assim, do que no mundo físico. Porque no mundo físico você tem uma ligação consanguínea e indivíduos que se juntam com dependências afetivas, dependências financeiras, dependências psicológicas e biológicas. O espírito que reencarna numa condição de uma criança, ele fica, entre aspas, encarcerado naquela condição durante muitos anos, sendo submetido às influências daqueles que são seus pais, e não tem escolha. Casais que se juntam aqui no mundo físico também são vinculados uns aos outros por circunstâncias sociais, por circunstâncias afetivas, materiais, que não basta dizer assim, eu não quero mais viver com você. Muitas vezes ele está preso a uma situação em que no mundo espiritual ele teria mais facilidade. Então no mundo físico existem situações em que esses indivíduos estão vinculados, esquecimento do passado, questões do mundo material, vínculos que os prendem, fazendo com que eles tenham que se aceitar durante aquele período. Agora, nem sempre isso acontece. Vemos, por exemplo, aqueles casos de violência dentro de um grupo familiar, em que mesmo unidos e presos por esse vínculo da consanguinidade e das convenções sociais e das dependências materiais, afetivas e psicológicas, em que isso explode. É aquela panela de pressão que simplesmente não consegue conter aquela pressão. E aí nós vemos então aqueles desastres familiares dos mais diversos, em que há violência, criminalidade, distanciamento entre todos eles. Mas a proposta é fazer com que todos juntos tenham a oportunidade de recomeçar. Porque aqui no plano físico, como nós já vimos, olha só quantos elementos nós vamos juntando dos conceitos que a doutrina espírita vai nos trazendo, né? A reencarnação, o esquecimento do passado, planejamento reencarnatório, compromissos entre os espíritos afetivos, antipatias e simpatias. Então, é aquelas imagens que a gente vê geralmente nos memes, né? Que aparecem na internet, quando uma pessoa fica olhando para o nada e aquelas equações vão surgindo na cabeça dela, assim, sem entender absolutamente nada. É exatamente o que acontece para nós. Nós não conseguimos entender, mas do outro lado tem ali um roteiro exatamente de tudo aquilo que foi planejado e que precisa ser cumprido, dentro das condições e possibilidades. Muito bem, então falando aqui agora, depois de fazer essa pintura bem abstrata e bem maluca, né, sobre a constituição familiar, que a gente vai então estudando, os compromissos de cada um, vamos aqui então à mensagem de Emmanuel. O professor colocou aqui embaixo, né, a vida em coletividade é necessária. Entretanto, os convites externos muitas vezes tendem a desequilibrar, como sendo provas para o indivíduo, né, estar em sociedade, sofrendo as influências do meio, que também é um outro componente que vai surgindo, porque nós falamos do grupo familiar dentro de casa. Agora, quando o indivíduo começa então a conviver em sociedade, vem ali as influências diversas que ele vai sofrendo. Como o caso dessa jovem que nós acompanhamos. Era uma jovem que, a princípio, tinha todo o futuro pela frente, 19 anos, universitária, herdeira de uma fortuna, de uma família aparentemente bem constituída. No momento em que ela tem contato com uma determinada experiência, ela então ali sofre essa reviravolta. Né? Mas vamos lá. Acompanhar então o que Emmanuel pode nos dizer
sobre a vocação dos filhos. Ele fala sobre vocação, mas ele traz para nós aqui orientações interessantes que se encaixam nesse caso. Vamos lá então, vamos ver. Filhos na terra são herdeiros da vida orgânica dos pais, até o ponto em que a lei das afinidades os entrelaça nos mesmos processos de vivência. Entretanto, psicologicamente, cada criatura herda de si própria segundo os princípios da reencarnação. Então nós vemos aqui que a reencarnação vai então entrelaçando os indivíduos nesse processo de vivência. Mas psicologicamente cada indivíduo é aquilo que ele mesmo criou sobre si durante toda a sua existência, né, fazendo com que aflore nas reencarnações mais recentes, nessa reencarnação que ele se encontra agora. E ele diz assim então: refletindo nisso, acolhe os filhos que a existência te confiou na categoria de companheiros da jornada humana, necessitados de apoio sem cárcere e de orientação sem violência. Aqui Emmanuel traz para nós então dois componentes importantes do processo educativo, do real processo educativo, do apoio sem o cárcere, sem aprisionar alguém nos nossos interesses, né, de acordo com a nossa personalidade, e de orientação sem violência. Sobretudo, observa-lhes as inclinações, a fim de que possas auxiliá-los a descobrir o que buscam nos caminhos do mundo. Quem ama, sabe dialogar. Terás desejado senhorear determinada profissão, sem que a oportunidade te favorecesse para isso. Então aqui ele começa dizendo, né, que você tinha vontade de ter uma profissão na vida, mas infelizmente você não conseguiu. E porque não atingiste semelhante propósito, não imponhas a eles a obrigação de efetuar o que não conseguiste. Ouve com bondade os filhos que te nasceram do amor, para que lhes aprendas a vocação genuína. Aqui nós temos então, é bem interessante Emmanuel colocando essa questão, porque ela acaba entrando em choque, né, exatamente com as convenções da nossa sociedade. Ontem mesmo, né, eu estava conversando com uma prima, né, orientando sobre geografia, né, nos países do Oriente Médio, né, especialmente o Japão, Coreia do Sul, e lembrei, né, do noticiário falando sobre uma grande quantidade de tentativas de suicídio e suicídios consumados naquela região por jovens, especialmente na idade final da escola e início da universidade. Porque existe naquela sociedade uma convenção em que os jovens precisam ser bem-sucedidos dentro da profissão para honrar o nome da família. Então você vai ter uma profissão bem-sucedida, você vai ser, como é dito, né, entre aspas, alguém na vida, e a família vai sentir muito orgulho de você. Só que sempre existe aquela maior expectativa que muitas vezes acaba entrando em choque com a pouca capacidade que o indivíduo tem. E aí então os jovens, quando chegam nessa fase em que eles precisam decidir o futuro, porque enquanto eles estão na escola, o único compromisso que eles têm é fechar, como acontece aqui no exemplo do Brasil, bimestralmente o boletim da escola. Então ele tem que tirar boas notas, ele tem que fazer ali as provas, ele tem que depois fechar o semestre, fechar o bimestre, para depois ele passar de ano. Quando ele vai chegando nessa idade já, né, do final da adolescência, chegando ali por volta dos seus 15, 16, 17 anos, já vem a pressão, que você vai terminar a escola, e você vai entrar na universidade, e aquele curso que você escolher vai definir exatamente toda a sua trajetória de vida. E como naquelas sociedades, existe uma pressão muito grande para que o jovem faça a escolha correta e seja bem-sucedido na vida, nessa fase eles começam então a ter crises de ansiedade, depressão, começam a ali buscar fugas, e o suicídio, infelizmente, acaba sendo uma dessas. E aqui, como Emmanuel colocou para nós, o cuidado que os pais precisam ter
para não realizar nos filhos os sonhos frustrados que eles tiveram. Ou exigir que os filhos também sigam os mesmos caminhos que eles seguiram. E continua. E continua sendo também, né, Hermes? Aqui no Brasil é assim, em todo lugar é assim. Só que nós temos algumas sociedades que trazem ali determinadas culturas em que elas impõem isso com muito mais severidade. E acaba provocando exatamente esse tipo de calamidade social, digamos assim. Né? Então ele continua assim dizendo para nós. Agora Emmanuel traz aqui uma série de... Ele elenca para nós aqui uma série de caminhos, né, que os filhos vão seguindo. Então ele diz assim: este terá vindo para a organização da família. Outro precisará do celibato, de modo a realizar-se em determinadas qualidades do espírito. Aquele te desfruta a companhia, procurando realizações científicas que lhe permitirão a inteligência, que lhe premiarão a inteligência. No longo esforço, talvez encetado, há várias encarnações. Aquele outro te compartilha o plano familiar para o amanho da gleba, né, para arar a terra, empenhando esperanças e sonhos no serviço do campo. Outro ainda te abordou a equipe doméstica, tentando realizações artísticas. E outro ainda se te incorporou à consanguinidade com o ideal de proteger a natureza e salvaguardar os animais. Se abraças convenções e conceitos terrestres para trabalhar com segurança, agradece a Deus a felicidade de achar o lugar que te é próprio, para agir e progredir pacificamente. Mas é possível que esses mesmos conceitos e convenções se mostrem de maneira diferente à missão dos filhos que acolhestes no lar. Aí me lembrei aqui, Hermes, Andréia também, quando a gente falava, né, sobre a vida militar, né, no caso a nossa carreira, né, ou a carreira da família, né, que era muito comum que os filhos, né, quisessem que os filhos fossem, que os pais quisessem que os filhos fossem militares. Você tem que ser militar porque esse foi o caminho que eu escolhi. E o filho tem ali uma visão completamente diferente da vida. E isso gera não apenas uma frustração nos pais, mas gera também um conflito dentro da família. Porque aí o filho vai ter a obrigação de, indo para uma outra área de trabalho, ele vai ter a obrigação de ser bem-sucedido, porque senão ele vai ser cobrado. Se você tivesse feito o que eu te falei, você não teria feito isso. Aí começam os sis, né? Se isso, se aquilo, e assim vai. Então me veio essa imagem agora, né, da gente pensar exatamente isso, desse rigor que existe, especialmente dentro desse campo, né, em que existe essa exigência toda. Mas no meio empresarial não é diferente, em outros meios também não é. Então ele coloca para nós aqui, né, como foi dito aqui, é possível que esses mesmos conceitos e convenções se mostrem de maneira diferente à visão dos filhos que acolheste no lar. Em todas as situações, ouve teus filhos com afetuoso apreço e auxilia-os a seguir pela estrada que julguem mais adequada ao que anseiam fazer, na base da consciência tranquila. Todos estamos no endereço de Deus, entretanto, cada um de nós transita em estrada diferente para chegar ao destino. Não provoques o desespero dos filhos pela imposição das ideias que te modelam a experiência. Tempera o valor da disciplina com a bênção da brandura. De qualquer modo e quaisquer que sejam as circunstâncias, compadece-te de teus filhos para que eles se compadeçam de ti. Né? Então aqui a gente começa a trazer uma série de imagens, né, sobre a vida cotidiana que nós levamos, né, seja a nossa vida pessoal ou daqueles que nós conhecemos, e começamos a analisar, né, a relação entre os indivíduos, a trajetória que cada um vai seguindo, especialmente dentro desse campo, né, da realização, como é colocado para nós, convenções e conceitos terrestres, para trabalhar com segurança, ou seja, aquele indivíduo que consegue se realizar, que ele seja também, né, que ele valorize a oportunidade que ele teve
e que ele não imponha aquilo que ele fez, mas que ele busque inspirar para que o outro também seja realizado. Porque vale muito mais você se sentir realizado do que onde você se realiza. Porque se você impuser o destino para a realização para uma outra pessoa, ele pode se sentir frustrado. Então ele vai acabar sofrendo terrivelmente, né, esse distanciamento que existe entre as famílias, né? O Hermes colocou lá em cima, né, uma família católica tem a alegria de ver um filho se tornar padre. Mas se o filho se torna adepto de outra doutrina, algumas vezes gera conflito interno, né? Se a gente já tem conflito, já tem bagunça com religião, com política e com time de futebol, né, Hermes? Imagina a profissão, que é algo que define a vida da pessoa segundo a nossa visão. O Dudu colocou, né, nunca fui indagado pelos meus pais. Quis ser médico, fiz biologia, trabalhei com TI e finalizei sendo fotógrafo. Hoje aposentado, né? Quer dizer, transitou por onde quis, né? E a gente vê que é um desafio muito grande, realmente, quando a gente fala sobre a orientação que os pais precisam dar para os seus filhos. Por isso é fundamental que os pais se preparem para isso. Porque você tem que ter o limite entre o sim e o não. Aquele sim muito liberal acaba fazendo com que você não consiga cumprir o papel de orientação, de chamar a atenção, de educar. E aquele não muito rigoroso faz com que você seja um ditador dentro da própria casa, impedindo que os indivíduos se desenvolvam, os filhos, nesse caso, se desenvolvam da forma como eles precisam. Então, encontrar exatamente ali o equilíbrio entre o sim e o não, de você colocar a sua ideia, a sua opinião, e você não fazer uma imposição, é algo muito sutil. E pelo fato de nós estarmos ainda, aí já é uma visão, uma opinião de nós que estamos encarnados, né? Ou pelo menos a minha opinião como encarnado agora. Devido aos tantos desafios do nosso cotidiano, em que você tem que se preocupar com uma coisa, se preocupar com outra, né? Os tempos de hoje que nós estamos vivendo, que exigem, né, tanto dos pais, e a gente vai entrar exatamente naquela ideia que mostra que o mundo hoje se encontra tão agitado, tão rápido, tão exigente com as pessoas, que muitos são os pais que se preocupam tanto com a estrutura da família, a estrutura material da família, e não conseguem dedicar tempo para educar os filhos. E isso vem sendo discutido nos últimos 20 anos, dessa mudança da estrutura familiar, em que os pais já não ficam mais com aquela ideia de ficar em casa, cuidando dos filhos, tem um mantenedor, tem aquele que é o educador do lar, e assim agora não, agora os dois pais saem para trabalhar. E os filhos então vão para a academia, vão para cursos, vão para a casa de parentes para poder fazer esse papel do cuidado, enquanto os pais ficam ali desesperadamente tentando trabalhar para sustentar a família. Então a pergunta que a gente faz é, né, como conciliar tudo isso? Como conciliar as exigências do mundo com as responsabilidades do espírito? E aí então vem exatamente ali a educação do espírito no desenvolvimento das virtudes. Porque, sem dúvida, é um mundo bastante exigente, é um mundo bastante trabalhoso, exige de nós, né, um esforço contínuo para cumprir todos esses compromissos que nós estamos aqui agora, né, tentando cumprir. Agora imaginemos aqueles que não têm essa preocupação, que acabam se entregando para os prazeres, para as viciações, né? Se naturalmente nós já olhamos o currículo da vida, podemos dizer assim, né? Como se fosse a grade curricular de uma escola, né? De uma faculdade, você olha ali e fala assim, bom, eu tenho essas matérias, tenho que tirar essas notas para poder passar de ano e depois me formar, né? Então o espírito, quando ele reencarna, ele também olha a grade curricular que ele vai ter que enfrentar. E ali nós vamos pensar quem são os bons alunos e os alunos negligentes. Os negligentes já sabem que vão repetir de matéria, que terão que voltar e fazer de novo. Os bons alunos vão ter que se dedicar em todas as áreas, né? E para isso, a gente lembra que a reencarnação não é algo que simplesmente é lançado para todos nós. Olha, você vai reencarnar e salta de paraquedas. O espírito se prepara para a reencarnação. Ele é orientado sobre os caminhos que ele deve seguir, sobre os desafios que serão apresentados, sobre as companhias que ele terá, para o desafio ou para o apoio que ele vai ter. Inclusive, ou antes de ontem, nos prepara
dando para nós um entendimento da realidade. Olha, você é um ser encarnado, você não veio a passeio, você tem compromissos individuais e coletivos, e você precisa cumprir tudo isso. Quer dizer, nós sabemos o que temos que fazer. Agora, quantas e quantas são as pessoas, sabemos ainda que seja superficialmente, né? Mas quantas e quantas são as pessoas que simplesmente não fazem ideia do que estão fazendo aqui? Acreditam que a vida é o acordar, se alimentar, se reproduzir e dormir, e fazer isso sucessivamente até o fim, né, da sua jornada terrena e depois voltar, sabe Deus para onde, ou mesmo deixar de existir. Então vemos assim o peso que é saber, termos essa visão do que é a nossa existência e das nossas responsabilidades. O Hermes colocou, né, os pais têm que saber que, como os espíritos imortais, trazem aptidões de existências pregressas. Cabe sim aos pais observar e auxiliar a complementação da etapa do filho. Né? Pois é, esse é o grande problema. Dudu colocou, né, tenho isso aqui em casa, né, triste ver isso. Né? Pois é, Dudu. Né, e a gente vê, não em casa, basta a gente olhar pelo mundo afora. Né, dentro da nossa família, no mundo como um todo, as pessoas tentam sobreviver. E elas se esquecem de viver. Porque a vivência significa você concentrar os seus esforços para cumprir aquilo que te cabe. E o sobreviver é você tentar fazer algo que vai além da sua capacidade. De alcançar aqueles sonhos que não fazem parte da sua história. Que são sonhos que, na verdade, se tornam pesadelos, dependendo da forma como o espírito se dedica a isso e do efeito que isso provoca sobre a sua vida. Né? 2 adultos com quase 40 anos que nunca trabalharam, né? Quarto, comida e nada, né? É uma existência que acaba passando em branco. Mas a gente lembra, né, que sempre tem, né, a vida sempre vai exigir de nós, né, o esforço para a nossa evolução. Uma existência que não é aproveitada, ela será, na próxima, cobrada. Né, porque tem umas que são oferecidas e outras que são cobradas. Oferecidas para aquele que trabalha bem, cobradas para aqueles que acabam negligenciando, né? Chico Anísio fazia um papel de um jovem que contrariava o pai, né? Que era síndico de um edifício, né? Pois é, doutor, pois é, tem mesmo esse caso, né? Bem bacana aquela personagem. Mas enfim, vimos então aqui nesse nosso histórico, né? Nesse nosso encontro de hoje, esse caso, né? Que foi inspirado então por essa jovem sequestrada, que tem ali a sua personalidade, que tinha suas tendências, e que diante de uma situação gatilho, ela acabou demonstrando aquilo que ela trazia em si. Né? E a partir dali, com essa vocação dos filhos, né, nós fizemos então essa jornada. Né? Aqui lembrando que é bem interessante, como a gente já estudou sobre isso também, essa nossa... o ciclo que nós vivemos, né? Quando nós reencarnamos, nós somos filhos, depois nós acabamos encontrando eventualmente com irmãos, depois nós encontramos com parceiros e parceiras, depois nós temos os nossos filhos e depois temos os nossos netos. É interessante cada fase, ou cada fase da vida em cada posição que a gente vai ocupando e cada responsabilidade que a gente vai tendo. A missão como filhos, a igualdade como irmãos, depois a igualdade como companheiros, depois a responsabilidade e a missão de pais, e também depois missão e responsabilidade de avós. Assim como outras posições profissionais que nós vamos ocupando dentro da nossa sociedade. Então, vivemos aqui no mundo encarnado é para nós aqui aquele tabuleiro de xadrez, né, que temos ali que fazer ali vários cálculos e analisar, né, friamente os passos que a gente vai dar. Isso no xadrez. Agora, quando a gente passa para a vida, é importante que a gente tenha o amor como referência. Né, que é esse brilho que vai sempre nos orientar, essa luz que vai sempre nos orientar nas escolhas que nós devemos fazer. Né? Agora, esperar o que vem depois e retomar tudo de novo. Né? Pois é. Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais desafiadora. Né? O soldado colocou a responsabilidade como pai, mãe, e a responsabilidade como filho. Em cada papel, como companheiros também, né, soldado? E assim vai. Só espero pelo desencarne visando o reencarne como a visão melhor do mundo. Né? Assim a gente vai.
para muitos de nós é a primeira vez que a gente tem contato com uma filosofia como essa. Para outros, né, nós já tivemos ali um contato inicial recente, tem ali 1,5 séculos, pouco mais de 1,5 séculos de existência, né? Então agora são conceitos que, embora os ensinamentos de Jesus tenham aí quase 2.000 anos, embora fossem interpretados de uma forma alegórica, muitas vezes ali nublado pelos dogmas, né, pelas nossas crenças pessoais, a doutrina espírita é muito recente e pela primeira vez ela traz para nós essa visão mais clara da vida. Então, se para nós é a primeira vez, no futuro nós teremos uma segunda, terceira, e aí então esses ensinamentos vão amadurecendo cada vez mais na nossa mente e também na nossa consciência. Né? Resetar a memória e vamos lá para o próximo reencarne. Né? Dudu colocou, será que não estudamos antes no pretérito desconhecido? Não, eu falo assim no sentido de ter a doutrina espírita de uma forma tão estruturada como agora. Talvez nós tenhamos tido contato com ela, se é que tivemos, uma única existência anterior pelo tempo em que ela foi estruturada. Mas os ensinamentos que Jesus trouxe vêm de muito tempo. Né? Então a gente vai sempre exatamente, né, fazendo esse update, sempre cada vez mais ali, né, de elevar o nível de entendimento, de compreensão sobre tudo isso. Né? Então, de fato, é assim que a gente vai fazendo. Né? Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Tivemos então esse caso bem interessante, né, que aconteceu e que agitou aquela sociedade, né, de 1970, e não apenas lá nos Estados Unidos, mas no mundo todo. O mundo que teve contato com essa notícia internacional, levando muitas famílias a reflexões em torno de situações dessa natureza. Né? Mas vamos lá, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. No próximo, então, já deixando aqui deixando pronto, né, mensagens particulares, e eles estão vivos, né, mensagens de pessoas, né, pessoas que iam até Uberaba pedindo comunicação com os entes desencarnados, né, desencarnação essa que gerava muito sofrimento para aquelas pessoas. E aí então vem essa mensagem para nós, mensagens particulares